Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um nesta noite tão poderosa. Eu creio que essa noite é uma noite que será um verdadeiro divisor de águas, não só para esse ministério tão poderoso, mas para cada um de nós que temos realmente vivido algo sobrenatural da parte de Deus, sobrenatural daquilo que Deus tem para cada um de nós. E essa noite, antes de eu começar a mensagem, eu quero agradecer você que está aí nos acompanhando ao vivo, você que está aí nos acompanhando via Facebook, via YouTube. Eu quero te dizer que por trás dessa câmera tem uma poderosa equipe, uma equipe de excelência que tem lutado, que tem trabalhado, que tem dado o seu melhor para que tudo isso acontecesse no tempo de agora. Eu vejo que Deus tem nos tirado de uma zona de conforto, e tirando-nos da zona de conforto, Ele tira as equipes não só da nossa igreja, não só da ICOS, Orvalho Santo, mas as igrejas do nosso Brasil inteiro. Aquelas que estavam acomodadas, aquelas que estavam sentadas, agora teve que se levantar. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, agradecer a cada um de vocês que estão aqui, a equipe técnica, a equipe de intercessão, os nossos pastores, os nossos líderes que estão aqui presentes. Um pequeno número em vista daquilo que nós já temos na igreja, mas eu quero agradecer a cada um de vocês em nome de Jesus, porque sem vocês nada disso seria possível. Então glorificado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem dessa noite: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Nós vemos que esse é realmente assim um trecho, uma pequena parte de um versículo bíblico em Mateus 6, logo nós vamos ler esse texto. Mas nós percebemos, querido, que hoje, no tempo de hoje, o tempo que nós estamos vivendo agora, onde estamos sendo assolados aí por uma epidemia, uma pandemia, nós temos vivido muito medo na nossa nação. Eu falo pela nossa cidade, nós temos percebido pessoas com muito medo. Mas o porquê disso tudo? Por que o Senhor nos permitiu? E eu quero aqui trazer para você mais uma vez o tema dessa mensagem: assim na terra como no céu. Mas a questão é, como tem sido aqui na terra? Como tudo tem sido aqui na terra? Será que aqui na terra tudo tem acontecido como no céu? Será que realmente aqui na terra deveria estar tudo como deveria ser? Será que no céu é como nós estamos hoje? É como nós temos vivido hoje? É como o nosso cotidiano está hoje? Será que realmente seria isso? Por que os discípulos então perguntaram para Jesus, ou pediram para Jesus: mestre, nos ensine a orar? O que levou os discípulos a perguntarem: mestre, o que nós devemos orar? Eu acredito que se nós pararmos só um pouquinho, ok? Se nós pararmos só um pouquinho para analisar, houve um porquê. Será que os discípulos ainda não tinham visto Jesus orando? Será que eles ainda não tinham conseguido observar Jesus orando? Eu gosto de dizer que o tempo que os discípulos estiveram com Jesus foi o tempo mais precioso que um ser humano possa pensar em viver. Queridos, o que eu não daria para viver um pouquinho do que os discípulos viveram com Jesus? O que você não daria para viver o que os discípulos viveram com Jesus? O que nós não faríamos para ter Jesus do nosso lado, caminhando em tempo todo e podendo pedir para Ele: mestre, nos ensine a orar? A verdade é que os discípulos queriam saber como deveriam orar. Eu creio que nós, como nação, como igreja cristã, como igreja cristocêntrica, no tempo de hoje, cada um de nós sabemos como orar. Cada um de nós sabemos como nós vamos dobrar o joelho.
Mas a questão é, o que orar nesse momento? O que eu deveria orar nesse momento? Qual seria o foco da minha oração nesse momento ao qual o nosso país está vivendo? Qual seria então o alvo da nossa oração? Quais os principais alvos de uma boa oração nesse momento? Qual deveria ser o nosso alvo hoje? Qual deveria ser o nosso alvo de oração hoje? Nós deveríamos orar: Pai, tira esse vírus de perto de nós. Nós deveríamos orar: Pai, cura a sua nação e tira, Senhor, esse vírus que tem assolado o mundo. Pai, tira esse vírus, cura, Senhor, os enfermos. Será que realmente essa seria a oração eficaz a esse momento? Será que realmente essa deveria ser a nossa oração? Você que trouxe a sua palavra, a sua Bíblia, se quiser ler Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, Jesus estava ensinando os discípulos como orar. Mestre, como nós deveríamos orar? Eu quero ler com você um pouquinho mais dela. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Vou fugir um pouquinho do meu esboço. Portanto, versículo 9: quando orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então a questão é: venha o teu reino. O versículo 10 começa Jesus dizendo: quando vocês forem orar, orem dessa forma: venha o teu reino. Será, queridos, que o reino do Senhor Jesus Cristo está estabelecido mesmo na terra? Será que realmente o reino do Senhor Jesus é estabelecido hoje na terra? Será que nós conseguimos perceber o reino do Senhor Jesus na terra hoje? Eu creio que chegou o tempo de nós pararmos de tentar por nossas forças e que não nos levam a lugar nenhum. Pastor, o que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o reino não está sendo de Jesus. Infelizmente, o reino estabelecido aqui na terra hoje ainda não é o reino de Jesus. É o reino da minha força, é o reino da minha capacidade, é o reino da minha inteligência, é o reino da minha sabedoria, é o reino de qualquer outro, menos o reino de Deus aqui na terra. E se nós não estamos vivendo o teu reino aqui na terra, quem tem reinado? Quem tem reinado hoje? A pergunta é: quem tem reinado na sua vida hoje? Quem tem reinado na sua casa hoje? Quem tem reinado diante a nossa nação? Quem é o rei? Quem tem sido o rei? O país à beira de um colapso espiritual e econômico, e concentramos as nossas forças em nosso saber, em nossas condições. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, eu penso desse jeito, eu penso assim, dentro do meu entendimento deveria ser assim. Mas quem tem perguntado: Senhor, qual é a tua vontade nesse momento? Quem tem perguntado qual é a sua vontade nesse momento? Se o país está à beira de um colapso espiritual e econômico, quem tem reinado? Eu acredito que chegou um tempo onde o Senhor realmente vai tomar o reino. O Senhor está tomando posse do reino novamente.
O momento pede o senhorio de Deus, pede o reinado de Deus. É necessário que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Queridos, se nós não permitirmos que o Senhor cresça e que eu diminua, que você diminua, que a nação seja diminuída, nada será mudado, nada será alcançado. Nós não vamos conseguir sair do lugar nenhum. Eu me lembro, um tempo atrás, eu não sei se você sabe, mas eu venho de um lar espírita. E um dia a minha mãe juntou uma galera para ir na mata fazer um trabalho. Mas estava chovendo naquela época, chovendo muito. E mesmo assim nós entramos dentro da perua do meu pai e fomos para esse lugar, de noite, depois da meia-noite, pastora Fátima. Pensa que loucura, chovendo por meio do mato, meia-noite. E eu me lembro, querido, eu era menino nessa época, eu era criança, e eu já tinha medo de chuva. Se você não sabe, eu tenho medo assim, daquelas chuvas esquisitas, assim, eu fico muito apreensivo, eu não me sinto confortável não. Eu fico me imaginando o tempo do dilúvio, o que seria de mim? Oh Jesus, tenha misericórdia. Mas olha só, nós estávamos indo e quando pegamos a estrada de terra, não tinha terra, tinha lama, e a perua dançava assim, e a perua do meu pai, ela não tinha uma folga no volante, ela tinha férias. Ele fazia assim, ó, para virar, ele tinha que dar 3 voltas no volante, e a perua dançava para o lado direito assim, atolando, escorregando, e ele virava ela para o outro lado, e se descesse era um ribanceiro lá embaixo, nós íamos rolar até lá embaixo. E eu me lembro, querido, que de repente nós pegamos uma baixada, e na hora da subida a perua ficou parada, atolada. Perua tem tração traseira, queridos. Meu pai acelerava e o carro ficava no mesmo lugar, patinando, as rodas não saíam do lugar. Eu vejo que hoje a nossa nação, o nosso país, a nossa cidade, a nossa casa está como essa perua, patinando. Por que nós estamos patinando? Porque nós estamos atolados nas nossas condições, nos nossos achismos, naquilo que nós pensamos ser certo ou errado, e não estamos consultando o Senhor dos Exércitos nesse momento. O reino não tem sido de Deus, o reino tem sido o nosso próprio reino. É necessário que ele cresça e que eu seja diminuído. Segundo ponto, seja feita a tua vontade. Vocês sabiam que em momento como esse de crise é que percebemos que muitos não entregaram o controle da sua vida para Deus? É nesse momento de crise, é agora que nós percebemos que muitos não entregaram o controle da vida para Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se a vontade de Deus hoje para a sua vida vai contra a sua vontade, o que você faz? Dá birra. Nós temos visto pessoas e pessoas dando birra, cheio de mimimi, por causa de algo que tem atemorizado o nosso país. Mas não é por causa do que tem atemorizado o nosso país, mas sim porque a nossa vida está sob o nosso controle e não sob o controle de Deus. Porque se nós tivéssemos realmente entregado a nossa vida para o controle de Deus, para que seja feita a vontade de Deus na minha vida, nós não estaríamos em pânico agora. Por que, pastor, que a nação está em pânico? Porque a vontade de Deus ainda não foi estabelecida na vida dessas pessoas. Você sabe quando é que você percebe que a vontade de Deus não foi estabelecida? Quando a pessoa não reage bem a um não de Deus. Queridos, Deus está falando para milhares de pessoas, não. E eles estão, não, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Deus está dizendo não. E as pessoas, eu vou. Estão temendo. Isso mostra que nós não estamos sob o controle de Deus, nós estamos sob o nosso controle.
Se nós estamos sob o nosso controle, ainda não é chegado o reino dos céus na nossa vida. Ah, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Quantos já oraram assim? Já não já? Ai, Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida, naquela hora do clamor. Que nada, oração para boi dormir. Não tem acontecido assim. Essa não tem sido a verdade. Você levanta a mão, fala: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Mas se Ele falar para você fazer algo que você não quer, você fica com a sua opinião. Essa semana, alguém me procurou a minha esposa, e falou: pastora, eu não aguento mais, porque se Deus quer fazer a favor da outra pessoa e não da minha, para que eu vou crer nesse Deus? Verdade, testemunho real, hein? Real, verdadeiro. Você acha que quem é que está no reinado dessa história? Deus ou a pessoa? A pessoa. E eu quero te dizer, milhares e milhares de pessoas estão assim, estão realmente manipulando Deus, querem fazer de Deus uma marionete. Querido, nós esquecemos que Deus é nosso Pai, mas também é Pai do outro. Lembra quando Deus falava para Israel sair e partir para a guerra? Lembra? Deus não falava: levanta e vai para a guerra, toma a cidade tal, toma a cidade tal. Deixa eu te dizer, você acha que Deus estava só do lado de Israel? Tinha pessoas do outro lado do exército também, que Deus estava a favor delas, porque Deus é Pai de todos. Só que de um lado Deus estava falando: vai, porque eu estou te dando a vitória. E no outro exército Deus falava assim: ó, vai vir uma guerra, Senhor, nos dê a vitória. Não, você vai perder. Senhor, eu quero ver. Vai perder, eu vou te dar a derrota, porque a vitória eu já tinha dado para Israel. Mas isso não tira o senhorio de Deus daquele exército derrotado, daquela terra tomada por Israel. Ele continuava sendo Deus ali. Cabia à nação ouvir o não ou não. Nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Agora você percebe que não entregou a sua vida na vontade de Deus. Essa é a verdade, porque a vontade de Deus, ela é como? Como é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Então esse é o momento certo de clamar por misericórdia. Querido, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos clamar por misericórdia. Se não houver a misericórdia longânima de Deus sobre nós, nós não vamos prevalecer, nós não vamos continuar. Cheguei hoje de manhã na casa do meu pai, ele me recebeu com um espirro. Cheguei a fazer careta, falei: meu Deus do céu, não de medo de pegar, mas de medo dele estar com vírus. 81 anos de idade, teimoso que só ele. Pai, não faz. Não, eu vou. Pai, vamos lá para fora. Não, vou ficar na minha casa. Pai, não vai no mercado. Não, eu vou. Uai, quem vai comprar minhas coisas? Querido, tem que ver o tanto de bicho é teimoso. Teimoso. Arriado de teimoso. Aí logo em seguida daquele espirro, ele espirrou outra vez e outra vez. Falei: pai, o que é isso? O senhor vai gripar? Ele falou: não, tem um negócio dentro do meu nariz. Falei: glória a Deus, tem um negócio dentro do nariz do senhor, né? Mas deixa eu te perguntar, e se a vontade de Deus é que ele contraia? Vai contra a vontade de quem? Minha, das minhas irmãs, do meu irmão e de toda a família. Qual a vontade vai prevalecer? A nossa ou a de Deus? A de Deus prevalece. A Bíblia diz que Ele dá a vida e que Ele tira Ele dá a vida e Ele tira a vida. Agora é que os joelhos vão realmente ser dobrados. Agora os nossos joelhos devem ser dobrados em oração,
para que as nossas autoridades e governantes reconheçam que precisam da mão forte do Deus vivo e todo-poderoso. Queridos, quer clamar por misericórdia? Clame por misericórdia pelos nossos governantes. Domingo passado eu falei, Nabucodonosor chamou todas as autoridades dos reinos e das nações para se dobrar a uma estátua que ele tinha feito. Você acha o quê? Satanás quer o quê? Que você fique pulando de alegria? Não, Satanás quer que você se renda, Satanás quer que você se dobre, Satanás quer que você se ajoelhe perante a estátua de hoje. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer conforme Sadraque, Mesaque e Abednego, ficar de pé e colocar as mãos para o alto e declarar: santo é o Senhor, santo é o Senhor. E como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas se Ele não quiser, Ele não vai me livrar. Então vamos lá. Só assim virá o reino de Deus, só assim será feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas principalmente o que precisa? Assim na terra como no céu. Se deve ser aqui na terra como no céu, e o céu, se deve ser aqui na terra como no céu, como é o céu para que nós façamos aqui? Não dá vontade de falar assim: Senhor, deixa eu espiar o céu só um pouquinho, Senhor, deixa eu dar uma despistadinha, como diz o Jacques, eu vou lá despistado, só para me ver como é que é no céu, para que eu faça acontecer aqui. Porque é uma grande incógnita uma oração dessa, que seja feita aqui na terra como no céu, assim na terra como no céu. Mas como é no céu? Como eu fico sabendo como é no céu? Querido, a palavra de Deus, ela se responde em todos os momentos, e aqui nós vamos entrar para um momento na palavra, que eu quero que, assim, com muito amor e carinho, presta muito, mas muita atenção naquilo que nós vamos estar trabalhando agora. Veja como que Paulo diz sobre Deus: pois Deus mora e rege o céu. Deus é o governante do céu, amém, queridos? Romanos 12, versículo 2 diz assim, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo. Em uma outra versão diz assim, ó: não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dando uma receita, amém ou não? A receita de Paulo, primeira coisa na receita de Paulo: não sejam da forma que o mundo quer que você seja, ponto, amém? Segunda receita: renove a sua mente, mude a sua maneira de pensar. Mudando a sua maneira de pensar, suas ações vão mudar, amém? E ele diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Deixa eu te dizer algo sobre essa palavra comprovar. É tipo assim, ó: eu provo para vocês agora que a logo da nossa igreja é um globo com uma gota por cima. Está provado, está aqui, ó, a prova está aqui, amém? Comprovar é eu mostrar não só essa, como uma outra logo, e mostrando lá, a logo é igualzinho. Então eu estou comprovando. Então Paulo está dizendo: para que vocês experimentem, provem e comprovem, vocês precisam mudar a maneira de pensar. E o que é que nós vamos experimentar, provar e comprovar? Que Deus é bom, agradável e perfeito. Então Paulo diz: é necessário uma renovação mental para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, pois a Bíblia afirma: Deus é bom. É ou não é? Já viu uma afirmativa na Bíblia: Deus é mau? Deus é mau? Não tem essa afirmativa. A Bíblia afirma: Deus é bom. Segundo, agradável, pois Deus é agradável. Como assim, pastor? Ele é agradável, ele bate na porta, e se você abrir
e convidá-lo a entrar. Ele vai entrar, sentar à mesa com você e cear com você. É uma pessoa agradável. Ele é perfeito, pois Deus é perfeito. Logo, o que estamos vivendo aqui na terra é semelhante a essas características? É isso que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a boa vontade de Deus? Nós estamos vivendo a agradável vontade de Deus? Nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus? Será que é isso que nós estamos vivendo agora? Será que é isso que a nossa nação tem vivido? Será que é isso que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa casa, a nossa igreja, será que é isso que nós temos vivido, querido? Se for isso que nós estamos vivendo, deixa eu te dizer, assim na terra como no céu. Uou! Se nós estamos vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós já estamos vivendo aqui na terra como no céu. Agora, se é diferente, e eu creio, eu posso afirmar, está muito diferente, aí nós temos um problema. De maneira nenhuma, está mais para o contrário, porque não estamos vivendo na terra como no céu, justamente por causa da nossa maneira de pensar, que é terrena e não do céu. Pastor, por que nós não vivemos assim na terra como no céu? Porque a nossa maneira de pensar é terrena. Se a minha maneira de pensar é terrena, as minhas ações são terrenas. Logo, eu já tomei a forma do mundo. A pastora Fátima fez sim. Se a sua maneira de pensar é terrena, você já tomou a forma do mundo. Você quiser abrir Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz assim: houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus está com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 6: disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqueles que acompanham aqui a igreja, tanto nas redes sociais quanto presencialmente, sabe que eu não sou muito de ficar ministrando fugiu o nome, na teologia, esqueci, fugiu da minha cabeça. Mas sabe que eu não sou muito de ficar falando sobre a volta de Jesus, sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20 céus. Mas eu vejo que é um momento para isso. É o momento de nós falarmos sobre. Então, João está nos dizendo: ouvi uma voz forte do céu que dizia: escatologia. Muito obrigado, minha amada. Aqueles que me acompanham sabem que eu não sou muito de ficar ministrando escatologia, mas é o momento. O estudo dos fins, do fim. Então, João está tendo uma revelação de Deus, e para que seja aqui na terra como no céu, é necessário a mentalidade do céu. Deus está nos revelando que haverá, não haverá. O que não haverá? Ele está dizendo:
não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. A pergunta que não quer se calar: se você vive aqui na terra como no céu, você vive morte? Você está vivendo choro? Você está vivendo tristeza? Você está vivendo dor? Então você não tem vivido aqui na terra como no céu. Fala assim, ó: lascada gota. Se fosse meu pai, tivesse que ele falar lascado da gota. Pastor, mas como assim? Pois a antiga ordem já passou. Ele revela na própria palavra: a antiga ordem já passou. Ele está dizendo, olha, pega bem esse texto. Ele está dizendo assim, ó: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E disse-me ainda: está feito. Queridos, não está dizendo ainda vai ser feito, não. Ele está dizendo está feito. Quantos se lembram da palavra da pastora? Está consumado. Quando a palavra da pastora diz afirmativa, e isso é palavra de Jesus, está consumado, ele estava dizendo: está feito. Não tem jeito de desfazer, querido. Não dá para desfazer, já está feito. Está feito o quê? Já pagou o preço pelo pecado da humanidade. Jesus já foi para a cruz, Jesus já foi crucificado, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Então João está falando assim, ó: não haverá. Não haverá, por quê? Porque já está feito. E aí ele afirma: eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente a fonte da água da vida. E olha só, ele está dizendo: se você vencer a morte, se você vencer a dor, se você vencer o choro, se você vencer a tristeza, o vencedor disso tudo herdará tudo isso. O que? O céu. E eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. Ponto. Pois a antiga ordem já passou. O que João está nos revelando? Em uma outra versão fala assim: já as primeiras coisas passaram. Já as primeiras coisas já passou. 1 Coríntios capítulo 5, 26. Hoje nós vamos passear na Bíblia. Quem está com vontade de passear na Bíblia aí? Primeira Coríntios capítulo 15, 26 fala assim, ó: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ponto. Paulo dizendo: seu último inimigo, e o seu último inimigo a ser vencido é a morte. Como assim, pastor? Como assim? Ele não acabou de afirmar: não haverá morte? A morte precisa ser vencida por nós, queridos. A morte precisa ser vencida por nós. 1 Coríntios capítulo 15 ainda, versículos 54, 56 diz assim, ó: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Fala assim comigo: a morte foi destruída pela vitória. O que vence a morte? A vitória de Jesus na cruz. Jesus vai para a cruz de novo para vencer a sua vitória, para ter a sua vitória? Ele já? Então já foi consumado, já foi feito. Deus já deu a vida, e agora Deus tem o fim. E entre o começo e o fim, Ele já tomou posse da vitória.
Nós precisamos entender que nós já temos a vitória. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Pastor, como assim? Viaja comigo aqui, só um pouquinho. Qual que é o maior problema de um motorista atrasado no trânsito? O sinaleiro. Porque todo motorista que está atrasado pega todos os sinaleiros atrás. É ou não é, Pedro? Todos os sinaleiros, querido, parece até o Zé Tele. Quando você está atrasado, você olha o sinal lá na frente, ele está vermelho, você fala, não, quando eu estiver chegando ele vai abrir, ele abre. Aí você fala, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando você está chegando, ele fecha. Por quê? Porque o problema do pecado é justamente a lei. Porque se não tivesse o sinaleiro, nós simplesmente cumpriríamos o nosso trajeto com pressa, correndo, e não tinha nada para nos perturbar. É ou não é? Então Paulo está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado. O que te mata? O salário do pecado é? O que te traz morte, pastor? Pecado. Eu quero, pega essa no seu espírito aí. O Espírito Santo de Deus está me soprando aqui toda hora aqui. Toda vez que nós pecamos, nós morremos. E toda vez que nós pecamos, nós morremos, é necessário ressuscitar. E nós só vamos ressuscitar se nós colarmos naquele que venceu a morte, Jesus. Pastor, como que eu vou vencer essa morte do pecado que eu cometi? Arrependa-te, ó igreja. É por isso que domingo eu disse, é tempo do nosso país, a nossa nação se arrepender e gritar por misericórdia, porque senão nós vamos ser derrotados pela morte. Então vamos lá, continuando, olha isso. O aguilhão do pecado é a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O medo do vírus tem nos travado, porque temos medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Por causa do pecado. Se não existisse pecado na nossa vida, nós não tínhamos medo da morte. Mas como tem pecado, o salário do pecado é então o vírus está aí matando um monte de gente. Mas deixa eu te perguntar, quem perto de você morreu? Qual vizinho seu que você viu que está contraído? Não viu não? Rapaz, eu também não. Está morrendo um monte de gente, mas você não conhece ninguém que está morrendo. Tem um monte de casos suspeitos, mas você não tem nenhuma comprovação do negócio. E a incerteza, pega isso, querida, a incerteza traz medo. Vou voltar aqui, você já viu eu falando sobre isso, vou falar de novo. Nós estávamos indo para o Mato Grosso, num ônibus cheio de homem, uma banda inteirinha, 16 pessoas, cheio de som, um dinossauro, um ônibus antigo, velho, o bicho balançava tudo. De repente nós chegamos de frente a uma pinguela. O que é uma pinguela? Vou traduzir, talvez o pessoal da internet não sabe o que é uma pinguela. Uma pinguela é uma ponte que é só 2 paus assim, ó, um de cada lado, só cabe o pneu, 2 madeiras largas, tinha um corgo, um riacho e uma pinguela. E eu, como fico na frente, perto do motorista, eu olhei assim a pinguela e falei assim, motoca, Eloy, falei, nós vamos passar lá? Ele falou, eu falei, eu vou descer. Ele falou, o quê? Eu falei, vou descer. Ele falou, não. Eu falei, para o ônibus, eu vou descer, eu não vou passar aí dentro desse ônibus. Eu passo lá assim, ó, equilibrando, mas dentro do ônibus eu não passo. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Por que eu fiquei com medo? Porque tinha incerteza de dar certo a passagem. Se fosse uma ponte gigantesca, Rio Niterói, eu passava dormindo.
É ou não é? Mas era uma pinguela, moço. Isso aqui ele não suporta o peso. E se o motorista naval é só um pouquinho e vira a roda, pastor Edmilson, moço, olha aqui, ó. É ou não é? A incerteza traz medo. Por que é que nós estamos com tanto medo do vírus agora? Porque é incerto. Se você gripar, você vai no médico, eles não sabem se você está ou se não está com vírus. Não, isso é gripe. Aí o presidente fala que é apenas uma gripe, o povo cai matando, né? Isso é um assunto para um outro momento. A incerteza traz medo. Então olha só, o medo do vírus tem nos travado porque temos medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Lembrando, por causa do pecado. Porém Paulo diz: sejam renovados pela maneira de vocês pensarem. Moço, é tempo de renovação mental. É tempo de você mudar a sua maneira de pensar. É tempo de nós pensarmos em vida e não em morte. A antiga ou as primeiras coisas já passaram na sua vida. Fala assim comigo, repete aí com fé. Fala assim: o antigo já passou na minha vida. Então fala assim: sai de mim, pecado, não me beira não, que eu já morri para Cristo. Eu já morri para o mundo e vivi para Cristo. Amém ou não? Eita Deus da glória. Então a antiga e as primeiras coisas já passaram. O pecado já passou. O que poderia realmente levar à morte já foi tirado da sua vida lá na cruz. Agora você vive uma vida em Cristo. E em Cristo você é mais do que vitorioso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Queridos, é tempo de nós orarmos a palavra, é tempo de nós tomarmos posse da palavra. Se em Cristo nada pode me condenar, significa que os meus pecados já foram para a cruz e não podem mais ser lançados e imputados sobre mim. Uma nova maneira de pensar precisa tomar conta do nosso ser. As primeiras coisas já passaram, a primeira ordem já passou. Não viram, não saírem, se elas não saírem da sua vida, se a sua maneira de pensar não mudar, não haverá vitória na morte. 1 Coríntios capítulo 5, 15 diz o quê? O último inimigo que precisa ser vencido é a morte. Paulo diz aos romanos: se vocês não mudarem a maneira de vocês pensarem, vocês não vão poder experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se eu não mudo a minha maneira de pensar, para mim experimentar isso, a minha maneira de pensar sendo antiga, e Paulo está dizendo: a antiga ordem já passou, você está vivendo antigamente, você está vivendo hoje como antigamente. Se você vive hoje como antigamente, você já está morto e derrotado. Agora eu quero te falar sobre a verdadeira morte. Apocalipse 20, versículo 13 diz assim, ó: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Antes de eu passar para frente, eu quero te esmiuçar isso aqui. Quando nós morremos, hoje, se você é salvo, você para o céu. E na volta de Jesus, Ele vai ressuscitar cada um, e vai ter o grande julgamento. Entende? Aqueles que foram para o céu vão ser ressuscitados. Os que estavam no inferno, porque ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Aí a Bíblia está dizendo: o mar entregou os seus mortos, os mortos e Hades, e os que haviam em Hades
foram entregados aos mortos, e eles, deixa eu ler aqui, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Os mortos também do Hades foram ressuscitados e foram julgados de acordo com o que tinha feito. Pega aí, hein? Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no mar de fogo, no lago de fogo. Que, pastor? Renove a sua maneira de pensar, para você experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar, provar e comprovar. Mas se nós não mudamos a nossa maneira de pensar, nós não temos aqui na terra como no céu, nós não estamos aqui na terra como no céu. Se eu não estou na terra como se eu estivesse no céu, como eu vou entrar no céu, mano? O que eu vou fazer no céu? Aí a velha ordem já passou. Qual foi a velha ordem? Os pecados, a lei. Já passou. Nós vivemos o tempo da graça, e a graça não anula a lei. A graça potencializa a lei de acordo pelo amor. Pastor, como assim? Eu estou atrasado no trânsito, o sinal fica vermelho, eu escolho ou não atravessar o sinal vermelho, é ou não é? Posso atravessar o sinal vermelho se eu quiser? Posso, pô. Mas eu posso também, atravessando o sinal vermelho, encontrar outro que estava passando pelo sinal verde. E aí? A escolha foi minha. Paulo está dizendo que a velha ordem passou, já passou. Então agora você está vivendo no tempo da graça, e no tempo da graça você escolhe não ultrapassar o sinal vermelho da sua vida. E quando você escolhe não ultrapassar o sinal vermelho da sua vida, você está agora vivendo aqui na terra como se tivesse vivido no céu. E se você está vivendo aqui na terra como no céu, aí sim a vontade de Deus vai ser estabelecida na sua vida, o reinado de Deus vai ser estabelecido na sua vida. E aí é o que Apocalipse está dizendo. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte, porque foram julgados de acordo com aquilo que fizeram. Querido, deixa eu te dizer, o julgamento vai ser de acordo com o que você fez. Se a sua vida foi uma vida aqui na terra como se estivesse no céu, pode ter certeza, o seu nome está escrito no livro da vida, amém ou não? Amém ou não? Mas se a sua vida não foi de acordo com a nova ordem, querido, eu sinto te informar, não está escrito lá não. E aí vem a segunda morte, e aí passou a conta, fechou a régua. Pegaram ou não? Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. É tempo de mudar a nossa maneira de pensar, para que seja assim na terra como no céu. E aqui eu quero terminar, vou concluir. Ler com você o nosso último texto. Isaías 25, versículo 7. Diz assim, nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que disse, ponto. Vou ler de novo para você entender. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o povo.
de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria de todo o seu povo. Foi o Senhor quem disse: é chegado o tempo do reino de Deus ser estabelecido, a vontade de Deus ser estabelecida, e nós vivemos aqui na terra como se estivesse vivendo no céu. É chegado o tempo de nós realmente vestirmos uma veste de santidade. É chegado o tempo, querido, de nós mudarmos a nossa maneira de pensar, cara. Vamos largar de pensar antigamente, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer o tanto que Deus tira as pessoas da zona de conforto. Vou falar aqui só um pouquinho sobre os nossos irmãos da Congregação Cristã do Brasil. Nunca transmitiram um culto ao vivo, agora eles estão transmitindo. Foram os primeiros a fecharem as portas da igreja e buscar a transmissão ao vivo. Pegaram ou não? Tirou ou não tirou da zona de conforto? É tempo de mudar ou não é a mentalidade? Se eu ficar pensando como antigamente, eu vou conseguir viver o hoje? Querido, se for para mim ficar pensando como antigamente, eu não posso sonhar com um carro zero, não. Eu tenho que sonhar com um Calhambeque Bibi, igual do Roberto Carlos. Entende? Pegou, pastor Jás? Ó, é chegado o tempo do reino de Deus ser estabelecido na terra, vontade de Deus ser estabelecida, mas é chegado o tempo de na sua vida ser assim na terra como no céu. Fique de pé no seu lugar, você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo, está terminando, faz assim, mas eu quero convidar você a fazer uma oração poderosa. Pastor, qual oração vai ser poderosa? Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Eu vou falar e você repete de onde você estiver. Quando for orares, orem assim: Pai nosso que estais no céu. Repete aí, igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino aqui na terra, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pastor, que oração poderosa é essa? Muito poderosa. Sabe por que essa oração é poderosa? Está dizendo: o Pai é nosso. O Pai não é só seu, é nosso. O Pai é meu, mas Ele é pai do meu inimigo também. Vou esmiuçar para você. O Pai é meu, mas o Pai é do seu vizinho, te inferniza também. O nome dele é santo, o nosso não é. Venha o teu reino aqui na terra, seja feita a vontade dele, não a sua. Que seja aqui na terra assim como é no céu. O pão é nosso, o pão não é só seu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado quem tem nos devido. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Como uma nação quer pedir perdão se não perdoa? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder, e a glória é sua para todos sempre. Amém.
Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Quando bater aquele medo do corona, do Covid, fala assim, ó: tô nem aí para ti, meu filho. A minha morte já foi vencida na cruz do Calvário. Ei, é uma vida nova, mano. É um novo tempo. É tempo da igreja entender que é igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aplauda ao Senhor aí em nome de Jesus. Quero chamar a minha linda esposa, pastora Nayara. Ela vai falar um pouquinho só sobre dízimos e ofertas aqui para nós. Glórias a Jesus, amém? Que momento precioso é falar sobre dízimos e ofertas. Que momento maravilhoso é ter o entendimento que a Bíblia nos fala em Malaquias, não, em Abacuque. Eu queria que você abrisse a tua palavra aí, na onde você está, na sua casa, aqui na igreja. Abacuque 3, capítulo 3, versículo do 17 ao 19. Amém? A Bíblia fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. Amém, glória a Deus. Queridos, o tempo, ele é como um rio. Você nunca poderá tocar a mesma água duas vezes, porque a água que passou não passará novamente. É um tempo que nós precisamos entender esse clamor e essa exaltação, e essa alegria e essa exaltação que Abacuque está dizendo aqui. Porque isso devemos viver sabiamente cada minuto deste presente de Deus, que é a nossa vida. Nós precisamos entender que só quando entregamos a direção da nossa vida a Deus e caminhamos com Ele, a alegria supera a tristeza e o consolo supera a dor. Ainda que nesse tempo que nós estamos passando, ainda que haja todas essas situações que nós estamos vivendo, Abacuque diz para nós alegrarmos, exaltarmos de alegria diante do Senhor. Amém? A sua fé, ela precisa superar a dúvida, a esperança supera o desespero, o entusiasmo supera qualquer desânimo, e o sucesso supera todo o fracasso. Com Deus, a nossa vida ela é plena. Com Deus nós precisamos acreditar que tudo isso irá passar, toda essa situação da nossa vida irá passar. Com Deus, a nossa coragem supera o nosso medo, nossa força supera a nossa fraqueza, a serenidade supera a impaciência. Talvez você esteja vivendo esse tempo impaciente, ansioso com que tudo isso venha acabar, com que tudo isso venha normalizar. Talvez nós temos pensado como que eu vou viver, como que eu vou pagar as minhas contas, e talvez com isso nós pensamos até como vamos ser fiéis ao Senhor e não deixarmos de ser fiel a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Mas eu quero encorajar você, assim como Abacuque, alegrei na presença do Senhor, e mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja alimento, exalte o nome do seu Deus e creia nele em todo o tempo. As nossas vitórias vão superar todas e quaisquer derrota, porque Deus está no controle da nossa vida. Sendo assim,
O sorriso supera o choro e a gratidão supera a ingratidão. Aleluia! Que você venha entender que com Cristo todas as coisas da nossa vida, elas são superadas, elas são vividas de uma maneira plena diante do Senhor. O viver com Cristo, crendo que Ele é Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, e ter a certeza de que o amanhã será melhor, e tudo que almejamos o Senhor nos dará segundo a sua vontade. Amém? Abacuque está dizendo isso, que todas as coisas serão superadas, todas as situações da nossa vida será superada. Essa não é a primeira e não vai ser a última vez que toda a terra passa por momentos como esse, a qual as situações que nós passamos como esse, mas nós devemos crer que tudo será superado no Senhor, que todas as suas promessas serão cumpridas em seu devido tempo. Então não desanime. Eu quero dizer para você, aonde você está, não desanime, não frustre neste tempo. Então não desanime se ainda não foram cumpridas todas as promessas do Pai em sua vida. Somente aguarde, porque suas bênçãos estão chegando e o tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus, ela é perfeita na nossa vida. Não desista das suas orações ou do que Deus colocou em seu coração, ainda que humanamente seja impossível de acontecer. Um novo tempo rápido, as coisas superando rápido na nossa vida, as coisas sobre esse Covid-19 que mudou todo o nosso globo, que mudou toda a nossa vida, os nossos hábitos foram mudados por conta dessa situação. Mesmo que humanamente seja impossível de vermos que as coisas vão mudar, lembre-se, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, porque está escrito isso em Lucas 1:37. Amém, igreja? Eu quero convidar você neste momento, que trouxe o seu dízimo na casa do tesouro, que você venha, saia do seu lugar, deposite a sua oferta no gasofilácio, deposite o seu dízimo, a sua fidelidade. É tempo de nós sermos fiéis ao Senhor. É tempo de crise, é que nós devemos continuar sendo fiéis ao Senhor. Amém? Não vai ser o inimigo, não vai ser as circunstâncias que vai impedir que a nossa fidelidade seja concretizada em Deus. Amém? E você que está aí na sua casa, as nossas ovelhas, os nossos membros da nossa igreja Orvalho Church, queridos, eu quero dizer, os links para você estar ofertando aí na sua casa está sendo liberado nas nossas redes sociais. O Fabrício vai estar liberando na live o link para poder você ofertar e dizimar em nome de Jesus. Toda a nossa igreja em geral, todos, eu convido você a ofertar e a dizimar. Faça como a palavra de Deus nos ensina. Ajude-nos a estabelecer o reino de Deus e que as portas deste ministério continuem abertas através da sua fidelidade, através da compreensão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, você já ofertou? Eu creio que você está recebendo o link aí para você estar ofertando e dizimando. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar por você, queria abençoar o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu quero, ó Deus, colocar diante de Ti a fidelidade da Tua igreja, a fidelidade, Senhor Deus, daqueles que têm um coração de fé, ó Deus, um coração que crê no Deus do impossível, um coração, ó Deus, que crê que todas as coisas passará, um coração assim como o coração de Abacuque, um coração, Senhor Deus, que exulta, um coração que se alegra, um coração, Senhor Deus, que entende o tempo, um coração, Senhor Deus, que verdadeiramente, ó Pai, permanece fiel ao Senhor, independente de crise, independente de situações financeiras, independente de qualquer mover do inferno, a nossa fidelidade tem sido permanente no Senhor, entendendo que, ó Deus, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que derrama sobre nós bênçãos
bênçãos sem medidas. Então eu quero abençoar a tua igreja, todos que estão nos assistindo, todos os que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Derrama a tua bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Um beijo no seu coração, é você que está nos assistindo. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Fique de pé, vamos fazer uma oração final. E infelizmente a nossa transmissão no YouTube não funcionou, não deu certo, mas amanhã já vai estar disponibilizado para aquele que quiser assistir no YouTube. E durante a semana nós vamos resolver esse porém, e em nome de Jesus, semana que vem vai estar sendo transmitido no YouTube e também pelo Facebook. Amém? Coloca a tua mão assim como conchinha, diz assim comigo: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dessa igreja, dessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, que tem uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia.